Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos roubado do mundo de enganos. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos tirado do mundo de engano, do mundo de fantasias, daquele evangelho barato, daquele evangelho mais ou menos, daquele evangelho que escraviza. O Senhor tem sido fiel a ponto de nos achar no meio daquele lamaçal de pecados e nos recolher em sua mão. Nós não podemos, Senhor, suportar as doçuras do mundo, porque elas são amargas ao nosso paladar. Mas a Tua palavra, que é amarga ao mundo, essa nós queremos beber, porque a nossa boca está preparada para beber daquilo que o Senhor oferece a nós, Deus. Não é a Tua palavra que é dura, é o coração do mundo que é duro. A Tua palavra é doce, a Tua palavra é leve, a Tua palavra é um prazer, Senhor. O Senhor disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, e isso é doce ao meu paladar. O mundo procura o que o mundo dá. O mundo quer se deitar com as coisas do mundo. O mundo quer o carro da moda. O mundo quer a promessa de que ele teria do bom e do melhor. Mas o que nós pedimos, a nossa promessa chama-se Jesus Cristo vivo. Eu não quero nada além de Jesus Cristo vivo. O que me basta é Jesus Cristo vivo. Eu posso estar descalço, eu posso estar sem a botinha da moda, sem a camiseta quadriculada, perdida no deserto. Se eu tiver o Senhor, isso me basta, isso me é suficiente. Porque a minha promessa não é um casamento bonitinho. A minha promessa não é ser o mega prefeito da cidade. A minha promessa é Jesus Cristo ressurreto, morto, vitorioso, vivo em mim, reinando em mim. Isso é o que me basta, essa é a minha promessa. Todo o resto é blá blá blá. Eu quero é o Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado por ter vindo, Jesus, porque a minha promessa não eram as luzes desse lugar. Por mais que eu amo esse ambiente, a promessa não era a poltrona gostosa, a promessa não era o som de última qualidade, a promessa era a sua presença. E por isso eu adoro a tua presença. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas para tornar esse ambiente ainda mais apalpável. Se você sabe chamar como um filho chama pelo pai, você pode chamar ele nessa hora. Fecha seus olhos, me ajude em oração, me ajude em adoração. Nós te chamamos, Jesus. Nós te chamamos, Jesus, como aquele que se assenta no maior dos tronos. Não há nenhum músico que resistirá a isso. Não há nenhum pregador que tomará o teu lugar. Como diz em Apocalipse, nós lançamos a nossa coroa aos seus pés, porque quem ousará usá-la diante do rei? Nessa hora nós nos desvestimos qualquer manto de soberania própria, qualquer manto de se achar alguma coisa, e tiramos e jogamos aos pés daquele único que é alguma coisa. E se há alguma coisa em mim, é porque o Senhor em mim habita. Tira o Senhor de mim e eu volto a ser barro. Tira o seu respirar de mim e eu volto a ser nada. É tudo o Senhor. Isso aqui é sobre a tua fama, é sobre a tua glória, é sobre a tua igreja. Não sobre mim, não sobre outros, mas a tua glória. Nessa manhã o Senhor será famoso nesse lugar. Nessa manhã o Senhor será exaltado nesse lugar. Nós carregaremos a arca em nossos ombros. Nós seremos cantabraços, nós seremos o incenso sendo sacudido pelas nações, nós seremos o fogo sendo queimado, para que o Senhor seja exaltado e glorificado perpetuamente nesse lugar. Bem-vindo neste lugar, Espírito. Tu és bem-vindo, Jesus. Nós te adoramos, adoramos, adoramos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pop, ela é importante, muito importante no Ocidente, muito importante onde nós vivemos, muito importante onde nós moramos, nesse lado do mundo. Eu sinceramente eu gosto de muitas coisas da cultura pop. Eu gosto das luzes, elas são bacanas. Eu gosto do som de última qualidade, ele é muito bacana. Mas você tem que concordar comigo que tudo isso é negociável. Enquanto dá para ter é legal, enquanto dá para sentar numa poltrona gostosa é bacana, mas se precisar sentar embaixo de uma árvore já basta, porque tudo isso aqui é negociável.
Se amanhã o dinheiro não der para pagar, não tem problema, eu não vou embora, você vai? Se amanhã não tiver mais isso aqui, você vai ficar ou onde você vai? Você vai procurar a próxima igreja da moda? Você vai procurar o próximo lugar que toca uma música bacana? Se for preciso, eu vou lá na favela, me sento lá e aquilo me basta. Porque existe uma coisa nesse ambiente que não é negociável. Existe uma coisa nesse ambiente que nós não trocamos. É Jesus Cristo vivo. É sua palavra pregada com ousadia, com verdade. Nós não vamos mudar o nosso discurso porque os movimentos estão vindo nos pressionar, porque o movimento XYZ veio falar que agora não se pode pregar sobre isso. Ah, meu amigo, se te ofendeu, me desculpa, também me ofendeu, mas essa é a palavra que eu ouço da boca dele e eu não posso negar de falá-la. Nós não vamos vender o nosso discurso. Todo o resto a gente pode se adaptar. Todo o resto a gente vai acompanhando. Nós estamos ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha lá atrás. Eu posso me adaptar à linguagem, eu posso me adaptar à roupagem desse mundo, eu posso me adaptar até onde for possível, mas a âncora ninguém mexe. Aonde eu estou ancorado, a palavra diz que foi rasgado o véu de cima a baixo e nós fomos ancorados aonde de primeiro se via a arca da aliança. Agora somos nós lá. Aquilo não muda, aquilo não passa. Eu quero saber, você deseja beber intensamente dessa palavra viva hoje? Isso vale mais a pena do que qualquer embalagem. É isso que nós queremos nessa manhã. Nós queremos entregar. Você sabe, o céu ele é muito legal. Quando a gente vê algumas descrições sobre o céu, é bacana. Você olha lá, o céu tem ruas de ouro. Mas deixa eu te falar, não é isso que me atrai no céu. Eu acho que as ruas são exatamente de ouro porque eu piso em cima, porque eu não dou mais valor àquilo que na terra a gente era louco. Lá no céu não tem sentido nenhum e eu piso em cima daquilo. Tem muita gente querendo ir para o céu por causa do céu. A grande verdade é que eu não quero o céu, eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Tem um monte de gente que quer ir para o céu, quando descobre que Jesus está lá não quer mais ir. Quando descobre quem é Jesus, que Jesus não é aquele bonequinho bonitinho da Globo de olhinho azul, mas que ele fala como uma espada, mas que ele traz guerra, aí não querem mais saber dele. Quando descobrem que ele não é aquela coisinha fofinha, mas que ele é um leão rugindo, aí já não, isso é muito agressivo, e essa palavra é dura demais, isso eu não quero mais ver. Mas eu quero ir lá por causa dele. Se no céu for chão batido, se não tiver nada, mas tiver ele, a maior das atrações está lá. Tudo que eu preciso está lá. Eu não quero ir para o céu pelo que o céu é, eu quero ir para o céu por quem mora lá. O meu noivo, o meu marido, é com ele que eu quero entrar. A palavra diz que haverá uma boda, as bodas do Cordeiro. E é isso que eu espero quando eu vou poder fechar a porta e entrar na minha intimidade com meu noivo para sempre. É isso que eu procuro no céu. Se você procura outra coisa, não faz mais sentido. Pare de procurar, ou vá embora e desiste, ou queira isso. Nesse exato momento, você sabia que nunca houve na história perseguição maior a cristãos do que está acontecendo nesse exato momento? Eu sei que às vezes é difícil acompanhar as notícias fortes, mas você não faz ideia do que está acontecendo com cristãos lá na Síria, na Eritreia, lá nesses lugares distantes. Você não faz ideia do que eles estão passando. Muito provável que por falta desse momento, nesse exato momento, lá do outro lado do mundo, tem uma mãe com seu filho no colo e um guarda daqui a pouco vai tirar esse filho dela e vai levar embora, ela nunca mais vai ver. Sob uma condição: tudo que ela precisa é renunciar à sua fé e aceitar a fé do sistema. Tudo que ela precisa é fazer isso. Mas essa mãe, ela não vai renunciar. Essa mãe, ela vai deixar o filho dela ir com lágrimas nos olhos, como diversas outras mães já fizeram isso. E ela vai orar entregando o filho dela ao Senhor. E com muito medo, tremendo talvez, ela vai olhar para aquele guarda e vai dizer: eu não renuncio. Filhos, bens, leve tudo. E aquela mulher muito provavelmente vai ser levada a um container, onde ela vai ficar jogada dentro daquele container junto com outras pessoas que confessaram ao Senhor e não recusaram. Esses containers não tem banheiro, não tem luz, as fezes são ali mesmo. Eles ficam acumulando ali por dias, a comida é jogada, eles têm que comer com as mãos. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho certeza, os guardas do lado de fora daquele container estão tremendo, estão ficando malucos, porque mesmo naquelas condições, aquelas pessoas estão entoando um eterno louvor, um louvor forte e poderoso, que as luzes, a falta de luzes não fez ele parar, a falta de um banheiro não fez ele parar, tirar os filhos dos braços da mãe não fez com que ela parasse, devido ao intenso louvor que está acontecendo ali dentro. Coitadinho deles, estão sendo perseguidos, coitadinho de nós, que temos tudo isso, e chega na segunda-feira, esquecemos de tudo e estamos lá com medinho.
com medinho da crise, com medinho do desemprego, querendo pegar a primeira passagem e sair do Brasil. Que medo é este? Que medo é esse que te atormenta? Você é filho, você é herdeiro, então possua a tua herança. Ser filho e ser herdeiro é coisa de menino. Paulo disse em Gálatas que o herdeiro, o filho, por mais que ele seja herdeiro, quando ele é menino, ele não é nada além de um empregado. Ele não difere nada de um escravo. Ele é igual a qualquer um. Você pode ser filho, querido, e gritar toda vez que a gente fala que você é filho, porque você é. Você é herdeiro, você é. Mas ser filho e herdeiro e não possuir a herança não vale de nada. Ser filho e herdeiro, mas não ter herança. A tua herança é Ele. Quando você está nele não tem crise. Quando você está nele não tem medo. Quando você está nele não tem angústia. Então se você deixa essas coisas chegar até você, você está sendo filho, você está sendo herdeiro, mas não está se diferenciando nada de alguém que é escravo. Não está se diferenciando nada de alguém que vive na lei. Você pode estar no meio da graça, mas se você não se apropria da graça, se você não vive na graça, você nada difere de alguém que vive na lei. Existem os filhos que são meninos, mas existem os filhos que são homens maduros. Os filhos meninos é aquela coisa, aqui está celebrando, aqui está vibrando, mas é aquela menina linda, separada pelo Senhor. Ela é filha, ela sabe que ela foi escolhida, ela sabe que ela foi santificada, ela sabe que ela foi separada ao Senhor, mas ela ainda não possui a herança. Ela tem, mas não possui. Aí chega lá depois do culto, chega lá na segunda-feira e vem aquele malandrão, joga meia dúzia de palavras para cima dela, e de repente a santidade dela já foi, a mão está na bunda, no peito, e ela vai se entregando. Se você é essa menina santa, se você é essa filha herdeira, isso não muda quem você é, mas possuir o que você é sim muda. Dá um soco na boca desse malandro e fala: você quer uma vadia, vai procurar no puteiro, porque eu sou santa e separada, aqui ninguém toca, eu fui escolhida pelo Senhor, eu não sou menina, mas eu fui eleita por Deus. E se você é esse malandrão que quer pegar na bunda, a Bíblia diz que se você quer pegar, você tem que deixar teu pai e tua mãe pagar tuas contas e se unir à tua esposa, seu malandro. Todo final de semana quer deixar uma na boca, troca de namorada que nem troca de roupa, toda hora tá com outra. Essa santidade que você foi chamado, isso quer ser filho herdeiro? Malandrão. Filho herdeiro é possuir tua herança, é saber onde você se amarra, é saber onde você se coloca. Paga tuas contas primeiro, depois você vai pegar na bunda. Você fica invertendo o processo. Você pode ser um menino, mas Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora eu sou homem e faço o que? Coisas de menino? Não, se eu sou homem, filho, herdeiro, possuo, eu faço coisas que homem faz. Homem não fica brincandinho, homem não fica se jogando com qualquer lixo, homem não vai se jogar naquele banhado com os porcos. O homem que é herdeiro, Gálatas diz que o pai sabe o tempo que ele pode governar. Não me adianta eu ser herdeiro, mas não ter governo sobre minha herança. Não me adianta ser herdeiro, mas não ter governo sobre aquilo que eu possuo. Você precisa possuir a sua herança. Senão, você pode ser, você vai ser, mas em nada vai se diferenciar daquele que não é. Se tua vida é uma vida suja, você pode ser filho e herdeiro, mas em nada você se difere daquele que não é. E o meu desejo é que a gente deseje ser filhos santos e maduros. Você sabia que quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele diz que ele deseja que nós sejamos padrão entre os fiéis no nosso procedimento, a nossa forma de agir, deletando o popcorn do computador, pagando os nossos impostos, que nós sejamos irrepreensíveis na nossa palavra. Só que qualquer coisinha já é suficiente para nos tirar da nossa posição de filho. Se eu sou filho e não dá para ter esse programa no meu computador, eu não tenho como pagar, eu não vou pagar. Eu não vou baixar o pirata, eu não vou ter. Porque eu sou padrão, eu sou irrepreensível, eu não preciso me vender por uns trocadinhos. E no tempo certo, eu vou governar sobre a minha herança, sobre aquilo que me está designado. Santidade é nossa herança. Santidade é a nossa possessão. Se santidade para você não é legal, você talvez é um daqueles que gosta do céu, mas não gosta do Deus que mora no céu. Porque o Deus que mora no céu, Ele é santo. E a santidade dele é uma beleza que me atrai. A santidade dele é uma beleza que é como um fogo, que eu não consigo resistir, que eu me jogo dentro dele, para que eu seja santo e purificado. Você já viu um inseto sendo jogado no fogo, né? Ele sendo atraído, ele não consegue se aguentar,
ele olha aquela luz, é atraente demais. A santidade do meu Deus, ela brilha demais. E eu acabo me jogando dentro dela, não posso resistir. A santidade é o prazer dos santos. Sabe por que é legal para alguns de nós ir lá para a pornografia? Porque Jesus não é suficiente. Porque se a alegria de Jesus fosse suficiente para dentro de você, você não precisaria ir. Eu não estou falando de lei, eu não estou falando de regras, eu estou falando do desejo do nosso coração, dos desígnios do nosso coração, aquilo que eu desejo. Um certo dia, Jesus ele começa a pregar, e ele começa a falar, e você sabe que Jesus ele vai acumulando uma multidão atrás dele. Um monte de gente vem andando atrás de Jesus. Enquanto Jesus ele está curando enfermos, é bonito. Enquanto Jesus ele está levantando mortos, a multidão vai aumentando, vai aumentando. E Jesus vai realizando seus milagres e a multidão vai aumentando. Até que chega um dia que Jesus começa a falar algumas palavras que aqueles homens não podem suportar. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Sabe, esse mundo pop que a gente usa o mundo pop, não tem nada de errado disso. Mas aí a TV, ela quer pegar o nosso mundo pop, faz propaganda do nosso CDzinho, achando que a gente está produzindo conteúdo pop, faz showzinho. Eles querem os milagres, eles querem ver o show, eles querem ver o morto levantar. Mas fala para eles que Jesus é o único. Eles te cortam na hora. Fala para eles que Jesus é o único nesse mundo, é o único que salva, é o único que cura. Vai lá ouvir os muçulmanos. Jesus para eles: você não pode ser muçulmano se você não crê em Jesus. Só que eles mudam só um detalhe: Jesus não é Deus. Eles creem em tudo, acreditam em tudo que Jesus falou. Só um detalhe: Jesus não é Deus. O mundo quer beber de todos os nossos milagres, ele quer comer de todas as nossas coisas bonitas. Só que quando nós anunciamos um Deus que é único e que merece toda adoração, isso eles não querem ouvir. E Jesus ele está fazendo isso, ele está com aquela multidão. E Jesus ele começa a se declarar. Ele não se declara apenas Filho de Deus, o que já ofende a eles, mas ele ainda se declara o próprio Deus. Ele se declara o único Deus, o Deus Salvador, o Deus Todo-Poderoso. E aquilo incomoda tanto, aquilo ofende tanto aquela multidão, que eles começam a abandonar Jesus. Eles começam a ir embora. Enquanto Jesus era pop, enquanto Jesus levantava morto, enquanto Jesus curava doentes, a multidão aumentava, a multidão aumentava. Mas quando Jesus começa a declarar que a adoração tem que ser para Ele, que o louvor tem que ser para Ele, que Ele é santo, que Ele é o caminho, de repente não querem mais ouvir a Jesus. O grande perigo é você estar na igreja e não conhecer a Jesus. É você conhecer algumas facetas, é você conhecer alguns pontos, é você conhecer algumas pinceladinhas, você saber um pouquinho do que Ele fez. Mas conhecer o Jesus vivo e ressurreto, me desculpa, é muito poderoso ao ponto de você se afastar do mundo, de você perder o desejo pelas coisas que o mundo oferece. E aquele povo não consegue ouvir quem é esse Jesus, e eles começam a partir. E você sabe, alguém muito popular que tem muita atenção, alguém muito pop que tem muita atenção, de repente começa a perder sua audiência. O que é normal essa pessoa fazer? Ela começa: não, mas espera aí, eu vou facilitar um pouco o discurso. Não, escuta aqui, eu vou guardar isso para o final, eu conto outro dia. Mas Jesus, cheio do poder, convicto da sua palavra, Ele não só deixa aquele povo ir, como Ele olha para os 12 dele que estão mais próximos. Ele olha para eles e fala: e vocês? Vocês também não querem ir? Ele está pronto para ficar sozinho pela palavra intensa que ele prega. Ele está pronto para ser demitido, para ser expulso da família dele pela palavra intensa que ele crê. Essa mãe, muito provavelmente daqui a pouco, que vai ter seus filhos retirados da sua mão, ela está pronta para perder os filhos, para perder a casa, mas confiar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele basta. Ele basta. E Pedro então, cheio do Espírito Santo de temor, olha para Jesus e fala as palavras mais lindas que eu já ouvi.
todo mundo foi embora. Pedro podia pensar, pô, era legal estar com Jesus enquanto tinha uma multidão junto. Mas agora que todo mundo foi embora, essas palavras são muito duras. Mas Pedro, quando Jesus pergunta, e vocês querem me deixar? Pedro, olhando para o Senhor, cheio do espírito de ousadia, ele diz: para onde me irei, Senhor? Para onde me irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para o mundo, as palavras de Jesus eram amargas, mas para a boca de Pedro, aquelas palavras eram doces. Para o mundo, as palavras de Jesus eram duras, mas para o coração mole de Pedro, aquelas palavras eram refrigério. Alguns olham para Jesus e ele sim é um escândalo para o mundo. As palavras dele sim são duras. Se você acha que não, vai ler. O mundo não pode as suportar, mas para nós os que cremos, essa palavra é vida, essa palavra é sabor, essa palavra é minha proteção, essa palavra é minha herança, é o meu refúgio em dia de tribulação, é meu refúgio em dia de desespero, é minha confiança em tempo de crise, é ali que eu me alicerço, é ali que eu espero, naquelas palavras que o mundo não pode suportar. O meu corpo anseia, a minha alma se desespera. Para o mundo, o morrer é um medo, mas para Paulo morrer é uma glória. Para Paulo partir é lucro, é ganho, porque o mundo não entende a morte, mas nós anelamos por ela. Por isso que ser perseguido por amor a Ele, para mim não é medo, para mim é uma doce e linda promessa. Para mim poder ser perseguido por aquele que por mim foi perseguido é uma doce e linda promessa. Para o mundo dói, para o mundo machuca os ouvidos, mas para mim é onde eu reclino minha cabeça, é onde eu me deito, é onde eu me acalmo. Eu posso estar desesperado e aflito, e de repente eu escuto, eu me lembro das promessas dele. A promessa dele quando eu estou sem grana não é que eu vou ter grana. A promessa dele quando você está sozinha, moça, não é que você vai ter um marido lindo no outro dia. Mas eu me lembro que quando tudo vai bem, Ele me é suficiente. E quando tudo vai mal, Ele me é suficiente. No dia de sol, no dia lindo de sol, ou no mar em meio à tempestade, com as ondas quebrando sobre mim, Ele me basta, Ele é suficiente. No tempo bom ou no tempo ruim, Ele é suficiente. No livro de Cantares, a noiva, ela faz um pedido, no mínimo maluco. A noiva, ela diz: sopre sobre o meu jardim os ventos do norte e os ventos do sul. Sopre sobre o meu jardim os ventos de calor, os ventos de frio, os tempos de abundância e os tempos de escassez. Sopre sobre mim os tempos de beleza e sobre mim os tempos da fase difícil. Sopre sobre mim o tempo de fartura, sopre sobre mim os tempos de dificuldade. E ela continua dizendo: e seja qual for o tempo, subirá dos meus jardins um aroma agradável ao Senhor. Você pode fechar seus olhos e me ajudar nessa oração, clamar para que Ele seja absolutamente todo o absoluto em nós. Nós queremos render a Ele a nossa oração, nós queremos render a Ele a nossa declaração. Jesus, Ele, nos últimos instantes antes da crucificação, Ele sabe o que aguarda Ele. Ele olha para o Pai e Ele diz: se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele sabe que vai doer, Ele sabe que vai machucar. Se não fosse doer, alguns acham que Deus iria tirar o sofrimento dele. O islamismo acha que na hora da crucificação, Jesus foi tirado e Judas foi colocado no lugar dele. Mas se fosse assim, Jesus não teria essa oração antes. Ele sabia que ia doer. Mas Ele conclui:
sobretudo, seja feita a tua vontade. Deus, nessa manhã, a nossa oração, Pai, é que sobretudo, é que em todo tempo, seja no frio, seja no abandono daquele container, Pai, que os nossos irmãos se encontram agora, seja na mata onde vários estão fugindo, correndo, tentando guardar seus filhos. Deus, às vezes a falta de alimento, às vezes eles não têm nem o que comer, Pai, mas eles renunciam à comida para que o Senhor seja tudo. Porque como Paulo diz, as leves e momentâneas aflições não estão para se comparar com a glória que nós herdamos, com a glória que nós vemos de provar no Senhor. Deus, enquanto o mundo pop nos é útil, enquanto as luzes e o som nos é útil, nós queremos usá-la. Mas quando o mundo pop quer usar a tua igreja, Pai, nos ensina a olhar para eles e liberar uma palavra, onde nós não estamos aqui para vender músicas bonitas, onde nós não estamos aqui para vender os novos arranjos, mas nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo vivo. Se ir para a Globo é não falar que Jesus Cristo é o único Deus, então a Globo não nos vai ter. Se ir para o troféu não sei o que lá é cantar musiquinha sem dizer que o Senhor é Deus, então que quebre o troféu, mas eu não faço questão nenhuma, porque tudo que me importa é trazer fama ao único nome verdadeiro e poderoso de Jesus. Santo é o Senhor, grandioso seja Jesus, exaltado seja o Senhor. Sobre as nações nós nos estabelecemos. Nessa hora eu sinto o Senhor como levando alguns de vocês para outras nações, agora mesmo em pensamento. Eu sinto como o Senhor transportando vocês, e você não precisa de avião, acredite em mim. E talvez agora por alguns segundos você vai se ver com alguns desses nossos irmãos que estão padecendo por amor de Jesus. Eu gostaria que você olhasse para essa mãe com essa criança, para esse vovô que mal consegue andar, perdido na floresta, e que a sua oração fosse um abraço para eles, e que a sua oração fosse um consolo para eles. Você pode usar a tua oração para animar os seus irmãos. Deus, nós oramos por esses que são perseguidos, Pai. Nós oramos por esses irmãos, Senhor, que talvez estejam com suas forças se esgotando. Nós oramos por esses irmãos, Deus, que talvez esteja com uma arma apontada na cabeça, por essa criança de poucos anos de idade, que ou ela nega Jesus, ou ela vai receber um tiro. A minha oração, Senhor, é para que ela não pense duas vezes e receba o tiro. A minha oração, Deus, é para que não passa por um segundo sequer na cabeça desses meus irmãos sequer a chance de negar o Senhor, porque essa leve e momentânea aflição não está para se comparar com a glória que eles vão receber. Nos ensina, Senhor, por onde caminharmos, anunciar um Cristo ousado, um Cristo que não se dobrou aos movimentos sociais, um Cristo que não se dobrou aos professores das áreas sociais, que não se dobrou, um Cristo que vai para a faculdade e escuta aquele blá 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 que a gente ouviu tantas vezes, aqueles professores perdidos por causa do PhD, acham que sabem alguma coisa, mas são cegos em caminho aberto para o inferno. Nos ensina a não ser um covardinho se amedrontando no meio daquela turma, mas nos dá o rugido do Gideão. Nós estamos prontos para ser lançado na sarça ardente, para ser lançado num balde de mirra queimando, por confessarmos ao Senhor nesses ambientes. Mas nós queremos anunciar o Cristo vivo, o Cristo que o mundo não pode suportar. Amém.